Graça e paz, igreja. Amém? Que bom a gente poder adorar e declarar o nome de Jesus Cristo, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu sempre digo que Deus, Ele não cria expectativas a respeito de pessoas que vêm à sua presença apenas para assistir ou ser um espectador no momento do culto. Deus não está atrás de espectadores, Deus está atrás de adoradores. E se você é um adorador, que você possa se conectar com esse Deus vivo. Deus, como disse o Daniel, Ele está aqui, Ele é um Deus vivo, não é um Deus morto. Você pode não ver nenhuma foto dele aqui, você pode não ver nenhuma imagem desse Deus produzida por nós, mas creia que esse Deus é um Deus vivo. Ele se move, Ele fala, Ele se comunica com cada um de nós, e nessa noite Ele quer falar com você, quer falar com todos nós. E eu convido você a ficar de pé para a gente orar ao nosso Deus nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito, santo é o teu nome, Senhor. Nós não cansamos de dizer isso, porque na verdade, Senhor, nós fomos criados para o louvor da tua glória, Senhor. E todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Nós estamos aqui para louvar o teu santo nome. Que o nome de Jesus, que está acima de todo nome, possa receber nessa noite, das nossas bocas, dos nossos joelhos, Senhor, e do nosso coração, a mais sincera adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Quem sou eu? Estamos quase finalizando, irmãos, a nossa série. E durante esse período que temos falado sobre a nossa identidade em Cristo, nós temos nos surpreendido com alguns irmãos que têm compartilhado alguns testemunhos já daquilo que Deus tem falado, né? Eu lembro de uma irmã que ela estava compartilhando comigo que achava que o servo era apenas aquele que servia em algum ministério da igreja, alguma atividade ligada à igreja. E a gente descobriu, a gente falou que o servo, na verdade, é aquele que de alguma forma serve o seu próximo. Quando você serve o seu vizinho, serve o seu amigo da faculdade, você serve o seu colega de trabalho, você serve alguém no trânsito, na rua, você é um servo de Jesus Cristo. Todos nós que fomos chamados para servir a Jesus, precisamos entender que a primeira característica de um servo é servir o seu próximo, é estar disposto a servir o seu próximo. Eu vi também de um irmão que compartilhou comigo a respeito da santidade, que ele achava, ele tinha alguns conceitos errados a respeito de santidade. E achava que o santo geralmente era aquele, na cabeça dele era aquele que, sei lá, possuía algumas atribuições espirituais na igreja. E geralmente essas atribuições, elas se destacavam das outras pessoas. E aquele era a figura do homem santo. E a gente viu na palavra de Deus que santo é todo aquele que é separado para Deus. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Fomos separados, não fomos? Fomos tirados das trevas para a luz. Então, Deus nos tirou, nos separou. Então, nós somos o quê? Somos santos. Você é santo. O santo não é aquele que é perfeito. Porque, de fato, irmãos, nenhum de nós é perfeito. Só houve um que foi perfeito, foi Jesus Cristo. O santo é aquele que busca a perfeição. Que a cada dia busca se aperfeiçoar
na sua caminhada com Cristo Jesus. Ele não é aquele que se acomoda, mas é aquele que está buscando a cada dia ser mais parecido com Cristo. Hoje a gente vai encerrar a última característica que a gente vai separar a respeito de quem nós somos em Cristo. E essa característica, meus amados, ela é muito relevante e muito significativa para nós. Eu acredito que nós sabemos o que significa muito bem essa característica, porém existe uma grande dificuldade na execução dessa característica, quando me refiro à nossa conduta diária. Nós entendemos, irmãos, que em Cristo nós somos seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Se você investigar a fundo o significado da palavra discípulo, você vai entender que discípulo, ela não é uma palavra apenas ligada à nossa, vamos dizer assim, ligada à Bíblia, às questões relacionadas ao cristianismo. Mas existem outros discípulos que seguem outros mestres. Mas o importante é saber que a palavra discípulo significa aprendiz, aquele que segue o seu mestre. E é interessante, olhando para o significado dessa palavra, discípulo, eu separei aqui rapidinho 3 atitudes de um discípulo. A primeira atitude é que um discípulo, ele é um seguidor. Nós que estamos vivendo nesses dias modernos, né, da modernidade, aliás, da pós-modernidade, que nós já entramos na pós-modernidade, não estamos mais na modernidade. No mundo das redes sociais, e a gente fala muito, é muito comum na linguagem das redes sociais usar a palavra seguir. Quando você entra, por exemplo, no Instagram, você vai lá, a primeira palavra que você vê é o nome, seguir. E lá você vê que existem muitas pessoas que têm muitos seguidores. E é interessante observar também, irmãos, que eu vejo que muitos de nós sabem muito mais sobre um personagem, um ator, uma atriz, um jogador de futebol, do que o próprio Jesus Cristo. Vocês sabiam? Muitos de nós estão muito mais envolvidos e preocupados em seguir determinadas pessoas nas redes sociais do que o Cristo Jesus. Pessoas que passam horas e horas buscando informações a respeito daquela pessoa, as postagens, as imagens, as fotos, a história. Passam 2 horas, 3 horas nas redes sociais seguindo pessoas. Esquecemos de seguir o Mestre Jesus. Porque de alguma maneira achamos que já conhecemos Jesus. Jesus convidou homens a segui-lo. Em Mateus 9, versículo 9, nós vemos um desses episódios. O texto diz: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletaria, e disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Então, uma das atitudes de um discípulo é seguir a Jesus. Um discípulo, ele segue a Jesus. E mostra também que para seguir, os homens tinham que deixar. Pedro, Tiago, João deixaram as redes. Eram pescadores e deixaram as redes para seguir a Jesus. Mateus, que era um cobrador de imposto, ele deixou a mesa onde cobrava os impostos, imediatamente seguiu a Jesus. Entendo também que para seguir, eu preciso deixar. O discípulo precisa estar disposto a seguir as instruções de seu mestre. Sabe qual é o grande problema? É que nós queremos seguir a Jesus, mas não queremos deixar algumas coisas, algumas práticas. Eu lembro de um velho na Bíblia, um velho cego, chamado Bartimeu.
O texto diz que Bartimeu, ele possuía uma capa. Aquela capa, ele se protegia do sol, da chuva, do frio. Mas é incrível, quando Jesus passa perto de Bartimeu, Bartimeu se levanta e passa então a seguir a Jesus. E qual foi a primeira coisa que ele deixou? A sua capa. Ele deixou para trás a sua capa para seguir o mestre, porque ele não iria mais precisar daquela capa, porque Jesus iria curar. Nós queremos seguir, mas não queremos deixar. Para seguir, você tem que deixar. Jesus disse muitas vezes: se você quer vir após mim, você tem que deixar. Você tem que deixar de amar muito mais pai e mãe, ou isso ou aquilo, para você vir após mim. O Filho do Homem, ele não tem nem onde reclinar a sua cabeça. A outra coisa que nós aprendemos, outra atitude de um discípulo de Jesus, é que o discípulo de Jesus é aquele que está disposto a aprender. Ele segue, ele também aprende. O discípulo deve conhecer a fundo o seu mestre. Mais uma vez, voltando aqui à história dos seguidores nas redes sociais, é impressionante como nós estamos muito mais dispostos a nos envolver nessa busca por conhecer pessoas. Somos curiosos e vamos atrás desse conhecimento humano, que é claro, todo conhecimento, quando ele é filtrado, quando ele é bem direcionado, ele é saudável. Mas nós, às vezes, irmãos, nos prendemos em buscar coisas que não vão, de alguma forma, produzir nada. Nós estamos buscando conhecer aquilo que não vai produzir. E sabe o que acontece conosco? Nós perdemos tempo. Perdemos tempo, obtemos informações que não vão servir para absolutamente nada. Jesus disse na sua palavra: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo o quê? Para os seus discípulos: vocês precisam aprender de mim. Ah, mas eu já sei e conheço Jesus. Nós não conhecemos ainda tudo sobre Jesus. Nós precisamos conhecer mais. Ah, pastor, mas eu já li os evangelhos várias vezes, já li as cartas de Paulo, já li o Velho Testamento. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é o único livro existente nesse planeta que tem a capacidade de se renovar dia após dia. A palavra de Deus se renova. Vocês concordam comigo? Você pode ler um livro do Harry Potter, livro não sei de quem mais, mas eles não têm o poder de se renovar, porque eles são apenas ficção, são histórias. Mas a palavra de Deus, ela lida com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então ela nos confronta, ela nos dirige. Portanto, eu preciso ler a palavra todo dia, porque ela se renova. Eu preciso aprender sobre Jesus todo dia, porque todo dia eu vivo uma experiência nova de vida. Não tem como tornar-se um aprendiz sem conhecer a fundo o seu mestre. Quem você segue? Quem é o seu mestre? Outra característica, outra atitude de um discípulo. O discípulo é aquele que segue, é aquele que aprende, mas também é aquele que imita. O objetivo de todo discípulo é tornar-se parecido com o seu mestre. O capítulo 10 de Mateus, talvez seja o capítulo que a Bíblia nos traz mais informações sobre a função, o papel dos discípulos. E nesse capítulo, Jesus diz uma coisa muito interessante no versículo 25.
Ele diz assim: basta o discípulo ser como o seu mestre. Imitar é o mesmo que produzir o que o mestre faz, ou seja, o objetivo de um discípulo é ser como o seu mestre. Vejam que os primeiros discípulos tornaram-se tão parecidos com Jesus, que ganharam um apelido. Você sabe qual foi esse apelido? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, 26. Os discípulos foram apelidados. Antigamente era apelido, hoje as pessoas chamam bullying, né? Os discípulos sofreram bullying. Mas foi um bullying. Eu queria sofrer esse bullying, eu quero sofrer esse bullying, viu? Atos 11, 26, o texto da palavra de Deus diz que em Antioquia, meus amados, era uma cidade muito importante do mundo da época de Jesus, e essa cidade era uma cidade internacional. Os discípulos migraram da Judéia, de Israel, da região de Judá, pela perseguição, e espalharam-se pelo mundo. Chegaram a Antioquia, uma cidade muito importante do mundo naquela época, e ali eles fizeram uma revolução. Aqueles discípulos começaram a fazer aquela revolução, e então aquelas pessoas da cidade começaram então a chamar aqueles discípulos, sabe de quê? Cristãos. Hoje algumas pessoas gostam de ser chamados de evangélicos, existem muitas nomenclaturas hoje, né? Que se cria cada dia mais. É o abençoado, é não sei o quê. Mas eu prefiro cristão, irmãos. Porque sabe qual é o significado da palavra cristão no grego? A palavra cristão no grego significa pequenos cristos, ou uma cópia de Cristo. Aqueles irmãos lá em Antioquia, discípulos de Jesus, começaram então a imitar a Jesus, fazendo aquilo que o mestre fazia, e receberam então um apelido de quê? Cristãos, que significa pequenos cristos. Eles se pareciam tanto com Cristo, é claro, numa proporção menor, numa dimensão menor, que foram chamados de cristão. E é interessante observar também, irmãos, que essa designação não estava relacionada à religião de alguém, mas sim à identidade que essa pessoa tinha com Cristo. Eles eram cristãos não porque pertenciam a uma denominação, a uma determinada igreja. Eles eram cristãos porque se pareciam simplesmente com Jesus. As pessoas perguntam quem você é. Aliás, a primeira coisa que as pessoas perguntam não é isso. Ei, qual igreja você pertence? Você é de qual igreja? Ei, você é de qual denominação? Não é isso que as pessoas perguntam. E o que você diz para elas? Ah, eu sou batista, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou não sei o quê. Naquela época, irmãos, aqueles irmãos ali, eles foram identificados apenas por se relacionarem com Jesus Cristo. Como é que a igreja de Jesus deve se identificar? A igreja de Jesus deve se identificar com Cristo. Nós somos cristãos. É interessante que cada denominação tem uma característica, né? A roupa, o cabelo, a maneira de adorar, de cultuar, não sei o quê. Cria-se várias regras, normas, para se identificar o participante daquela igreja, daquela denominação, daquilo e daquilo. Mas as pessoas não se preocupam em buscar ser parecidos com Jesus Cristo. Queremos figurar no hall de membro de uma denominação, mas não queremos figurar como sendo
alguém parecido com Jesus Cristo, como aqueles irmãos daquela época. E eu percebo que hoje o que desconfigura a identidade de um discípulo é o apego à religião e não ao Cristo. O homem cria, através das suas buscas, ele tenta criar pontes que ligam esse homem a Deus, mas na verdade, irmãos, o religare ou religião, ele não liga o homem a Deus, ele tenta ligar o homem a Deus, porque na verdade só existe um que liga o homem a Deus, sabe quem é? Jesus Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser, por quem? Por mim. Jesus está dizendo que Ele é o único que pode ligar o homem a Deus. Amém? Nossa identidade ou nossa identificação está relacionada, irmãos, muitas vezes, à igreja que eu frequento, às funções que eu exerço no reino, a roupa que eu visto, a doutrina que eu sigo. Vejam que nós estamos nos desconfigurando, e Cristo está diminuindo, e nós temos nos tornado parecidos com a religião, com a denominação, com as regras e as normas que os homens criam. Nós temos deixado de seguir a Cristo para seguir uma maneira, uma forma de se conduzir que não se parece com Jesus. Quando Jesus esteve encarnado, irmãos, 3 classes de pessoas o seguiam. Havia os religiosos. O objetivo dos religiosos era claro. Eles seguiam e estavam por perto de Jesus com o objetivo de julgar o que o mestre fazia. Eles não queriam nada com Jesus, mas apenas encontrar defeito, falhas. A multidão era outro grupo que seguia Jesus. O objetivo da multidão era obter o que ele oferecia. Eles queriam sugar Jesus. Eles queriam as bênçãos, os milagres, as curas. Eles queriam ver coisas extraordinárias e espetaculares feitas por Jesus. Por isso, aquela multidão seguiu a Jesus. Mas havia também um terceiro grupo, que era os discípulos. Que a gente muitas vezes acha que os discípulos eram só os 12, mas na verdade não eram só os 12. Os 12 eram aqueles mais íntimos de Jesus, mas haviam muitos outros discípulos. Ah, pastor, os discípulos eram homens, né? Então Jesus tinha uma visão machista, né? Os feministas diriam isso, né? Olhando para a Bíblia. As feministas, aliás. Mas nós tínhamos Maria, Marta. Elas poderiam não estar relacionadas ali entre, sei lá, aqueles 12. Mas Maria e Marta eram próximas e íntimas de Jesus também. Vocês sabiam disso? Elas eram também discípulas de Jesus, porque seguiam a Jesus. O problema, irmãos, é que nós nos comportamos muitas vezes como religiosos. Trajamos uma falsa espiritualidade. E queremos então ser introduzidos na presença de Jesus, porém com essa falsa espiritualidade. Estamos muitas vezes no âmbito da igreja, atrás de defeitos, de falhas, de encontrar erros das pessoas. Nós somos como aqueles religiosos ali que estavam perto de Jesus para denunciar e para apontar o que os discípulos faziam, o que o mestre fazia. Muitas vezes somos como a multidão. O objetivo nosso de estarmos aqui, muitas vezes é para obter, é para receber aquilo que Jesus tem a me oferecer. Só lembramos de entrar na presença de Jesus para pedir, para buscar algo.
mas esquecemos de entrar na presença de Jesus simplesmente para contemplar a face dele e agradecer e adorar, simplesmente por isso. Esquecemos de ser discípulos, temos esquecido dessa função e desse papel. Mas existe uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês sobre um discípulo. É que um verdadeiro discípulo, ele é identificado por características que eram muito presentes no dia a dia de Jesus. Algumas pessoas podem dizer, mas ser um seguidor de Jesus e um discípulo de Jesus é muito difícil. Porque é muito difícil copiar alguém perfeito como Jesus. É muito difícil copiar Jesus, porque Jesus ele fazia coisas que é impossível um homem fazer. Mas eu quero citar apenas 3, que não estão relacionadas aos atributos sobrenaturais de Deus. Jesus fez coisas que nenhum homem foi capaz de fazer: ressuscitar um morto, dar vista a um cego. Esse poder só ele faz, e ele, de alguma forma, ele entrega também a nós, e confia isso. Através do seu Espírito Santo, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Jesus fala isso, não é? Não duvide daquilo que Deus pode fazer através de mim e de você, quando eu entendo que sou um discípulo de Jesus Cristo. Mas eu não vou relacionar aqui características que você pode dizer assim: essa aí é muito difícil. Eu separei apenas 3 características. Jesus tem muitas características, mas eu separei apenas 3 que, para mim, são as que mais me chamam a atenção. E são as que mais eu busco viver no meu dia a dia. A primeira característica de um discípulo de Jesus, meus irmãos, é que ele vive na simplicidade. Um discípulo, ele é uma pessoa simples. Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus falando aos seus discípulos que eles entrariam e passariam por situações difíceis, por lugares perigosos. E Jesus dá assim uma dica para eles: olha, cuidado, não confie em todo mundo. E aí ele diz assim: olha, portanto sejam prudentes como as serpentes, cuidado, usem a astúcia de uma serpente diante daquilo que vocês forem fazer. E ele completa dizendo: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus foi o homem mais simples que existiu. Apesar de possuir poder, honra e glória, Jesus foi o homem mais simples que existiu na face dessa terra. Porque sua simplicidade estava presente em tudo que ele fazia. Analise a vida de Jesus. Jesus, ele é controverso, irmão. Ele é controverso por quê? Porque Jesus, ele quebrou paradigmas. Ele modificou, vamos dizer assim, o curso natural das coisas desse mundo. Ele quebrou paradigmas diante da sua simplicidade. Quem é o rei que nasce num estábulo? Quem é o Deus que escolhe nascer entre as vacas, entre os animais? Quem é o rei, meus amados, que não tinha nem um berço, nem uma cama, nem uma enfermeira quando nasceu? Um dia desse passou na televisão o casamento, do príncipe da Inglaterra, o nascimento do rei da Inglaterra. Um monte de gente olhando na TV como foi que o rei veio ao mundo, aquela criancinha, aliás, aquele príncipe, envolto de tanto luxo, de tanta coisa,
O Cristo nasceu em um estábulo, sozinho. E eu digo para vocês, Jesus escolheu nascer daquela forma. Foi uma escolha dele. Foi uma escolha de Deus. Porque Deus, através de Jesus Cristo, escolheu viver na simplicidade. E quando eu falo de simplicidade, eu não estou falando de pobreza, não, irmão. Tem muito pobre, pessoas que não têm nada, mas querem ser rico, querem ser não sei o quê. Se possível, passa por cima de você. Não tem nada, mas anda de peito inchado, passando por cima das pessoas. Simplicidade, queridos, é uma condição ou um estado pela qual eu busco viver de uma forma acessível, descomplicada. Para mim, simplicidade é descomplicar as coisas. Jesus era simples nos seus relacionamentos, se relacionava com todos, desde o pescador, do leproso, ao juiz, ao religioso, ao centurião, que tinha uma posição elevada. Jesus se relacionava com ricos, com pobres, porque a sua maneira de se relacionar era uma forma simples, acessível. As realizações de Jesus também, se você observar, eram simples. Jesus não buscava um show pirotécnico quando ia fazer um milagre. Jesus não chamava a atenção das pessoas. Fazia de maneira simples. Às vezes sem as pessoas perceberem que o milagre havia acontecido. Aquela mulher com fluxo de sangue, ninguém que estava ali percebeu a cura daquela mulher. Só ela e Deus perceberam. Porque eu creio que Jesus, ele anda, transita nas coisas simples. Às vezes queremos receber de Deus algo sobrenatural, e aí nós caminhamos para a complexidade das coisas, queremos as coisas chamativas, extraordinárias, espetaculares. Um dia uma irmã estava questionando, por exemplo, o fato da igreja aqui não ter nunca uma sessão de exorcismo aqui, onde nós estivéssemos expulsando demônios aqui, pessoas endemoniadas. Aí ela dizia, aquela igreja ali não expulsa demônio, porque eu não vejo isso acontecer naquela igreja. Os demônios que já se levantaram no meio do povo dessa igreja, foram expulsos em nome de Jesus. Por irmãos dessa igreja que você nem sabe e nem conhece, histórias que você não sabe, mas que o poder de Deus se manifestou e está manifesto. O demônio não tem vez aqui, irmão. E se ele se levantar, ele sai em retirada, porque essa igreja é revestida de autoridade de Jesus Cristo. Cada um que está aqui foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. E cada um que está aqui tem autoridade para expulsar um demônio. Amém? Jesus era conhecido por sua simplicidade, ele era acessível e ao mesmo tempo era ignorado. A sua simplicidade era de alguma forma traduzida com um outro olhar. Quando chegou na sua terra natal, as pessoas diziam, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Desprezaram o mestre porque ele era um simples filho de um carpinteiro. O que pode sair desse homem aí? O que pode sair dessa cidade de Nazaré? Uma cidade simples, uma cidade pobre.
um filho de carpinteiro. A simplicidade de Jesus também não era compreendida pelos homens, pelas pessoas. Assim como também a simplicidade, ela não é compreendida por muitos de nós, que queremos transformar a nossa conduta, a nossa vida cristã, irmãos, num show pirotécnico. Em tudo que eu vou fazer, eu tenho que chamar a atenção do outro. Alguém tem que estar me vendo quando eu fizer isso, ou aquilo. Quantas vezes Jesus curava uma pessoa e dizia: olha, não conte para ninguém o que eu estou fazendo. Nós não estamos preocupados com o que Deus vai dizer ou se importar. Nós estamos preocupados com o que o irmão vai pensar, o que ele vai dizer sobre aquilo que eu estou fazendo. O problema, irmãos, é que buscamos as formas mais complexas de se conduzir a nossa vida cristã. Fazemos como os fariseus faziam. Vocês sabem o que os fariseus faziam? Jesus disse que eles eram guias cegos. Eles coíam um mosquito e engoliam um camelo. Você já parou para pensar o que significa isso aí? Coer um mosquito e engolir um camelo? Os fariseus, eles eram tão preocupados com essa coisa de se contaminar, que um simples mosquito num copo, aquilo ali poderia trazer uma contaminação, poderia ser de alguma maneira, ele poderia ser contaminado por engolir um animal, um bicho que era proibido lá no Velho Testamento, um mosquitinho. Mas esqueciam, por exemplo, de coisas muito maiores relacionadas à vida deles. Os fariseus haviam perdido o sentido de proporção, se preocupavam com coisas insignificantes, um mosquitinho que você come, engole, que Jesus dizia: olha, o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Mas não tinha a mesma preocupação com aquilo que era maior. Eles evitavam engolir um mosquito, mas estavam engolindo um camelo. Sabe por quê? Porque evitavam determinados pecadinhos, coisas pequenas. Não que eu esteja diminuindo aqui qualquer tipo de pecado, mas coisas que eles achavam que era o bafafá. Mas eram hipócritas, eram cruéis, eram pessoas que estavam engolindo camelo, pela sua conduta, pela sua vida, estavam trazendo diante da sua vida uma complexidade enorme. E isso é muitas vezes o que acontece conosco, irmãos. Às vezes em coisas insignificantes, coisas pequenas, eu deixo a comunhão de Deus, dos meus irmãos, eu deixo de estar em comunhão com o meu povo por coisas pequenas, porque eu estou coando um mosquito, eu potencializo aquele problema de uma maneira gigantesca, e esqueço coisas que são de uma proporção muito maiores na sua vida e você ignora. Porque nós complicamos as coisas, trazemos complexidade para a nossa caminhada cristã, e ela deveria ser tão simples, simples como Jesus ensinou. Eles cumpriam com as suas obrigações religiosas, mas ignoravam suas falhas de caráter, se tornando hipócritas, desonestos, cruéis, e essas falhas eram gigantescas. Uma segunda característica de um discípulo, a primeira é simplicidade, a segunda é intimidade com o Pai. Jesus declara em João 10:30, eu e o Pai somos um. Vejam que a base da vida de Jesus estava fundamentada em seu relacionamento com o Pai. Ele, em essência, Deus e Jesus eram a mesma pessoa. E um discípulo precisa desenvolver intimidade com seu mestre.
Quando nós analisamos as relações, ou nossas relações, percebemos que damos mais importância às coisas terrenas. Você já percebeu isso? Consideramos muito mais um amigo, os parentes, do que o próprio Jesus. Nós queremos satisfazer os homens, as pessoas, e não queremos satisfazer Jesus Cristo. Nós nos aproximamos mais e construímos intimidade muito mais com as pessoas do que com Cristo. Certa vez Jesus disse que aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho, mais a mim, não é digno. Não é digno de quê? De mim. Pessoas, irmãos, se vendem. Vendem a sua vida cristã, sua conduta, sua moral. Pessoas que caem no pecado, simplesmente para dar satisfação a alguém, uma relação amorosa. Vira as costas literalmente para Jesus Cristo. Nos distanciamos dele. Somos como Simão, recebendo Jesus. Não Simão Pedro, mas Simão, aquele discípulo, aliás, aquele fariseu que recebe Jesus em sua casa, que está registrado em Lucas 7, 44 e 46. O texto que diz: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Aquela mulher, que não era uma religiosa, que era uma mulher que tinha uma má fama, ela tratou Jesus muito melhor do que aquele bando de religiosos que estavam sentados ali naquela mesa, naquele lugar, naquela casa. Sabe como nós temos tratado Jesus? É muitas vezes assim, como um qualquer, como um tanto faz. Nós queremos tratar Jesus como tratamos as outras pessoas. Aliás, tratamos inferior às outras pessoas. Jesus joga na cara daquele homem ali, dizendo: olha, eu entrei na tua casa, você não me deu a mínima. Você não fez nada daquilo que qualquer pessoa que entrasse nessa casa deveria receber ao entrar. Água para os pés. O mínimo de atenção, de cuidado, de respeito. A nossa intimidade com Jesus, meus amados, ela está muito periférica. Está na periferia. Distantes do Mestre. Sabe lá quando entramos na presença para ter um diálogo, uma conversa com Ele, se ajoelhar, orar, ter intimidade com Ele. Sabe lá quando isso acontece na tua vida, irmão? Que tipo de consideração nós temos dado a Jesus nas nossas vidas? Que tipo de valor temos atribuído a Ele? Jesus priorizava seus relacionamentos, priorizou seu relacionamento com o Pai. E as pessoas se perguntavam de onde vinha aquela autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus vinha do seu relacionamento com o Pai. Toda a autoridade, todo conhecimento, toda a sabedoria de Jesus vinha do seu relacionamento com Deus, com o Pai. Eis a razão da autoridade de Jesus. Por que muitas pessoas correm com medo quando aparece um irmão endemoniado ou alguém endemoniado?
Porque eles julgam e dizem: eu não tenho autoridade. Você não tem autoridade porque você está distante de Jesus. Porque todo aquele que se aproxima de Jesus, todo aquele que está com Jesus, tem autoridade. A falta de intimidade nos distancia, nos torna apáticos. Um discípulo que não se relaciona com o seu mestre, que não é próximo do seu mestre. Eu queria encerrar a minha palavra nessa noite, falando sobre uma terceira característica, talvez uma das que eu mais admiro em Jesus. Jesus era um homem que tinha compaixão. Todo discípulo de Jesus precisa ter compaixão. Marcos 6:34. O texto da palavra de Deus diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa era a principal característica de Jesus e a que mais chamava a atenção das pessoas. Jesus olhava para as pessoas de uma forma diferente. Mesmo aqueles que desejavam seu mal, Jesus olhava para eles de maneira diferente. Não atribuindo ódio, raiva, sede de vingança, mas atribuindo amor, misericórdia, graça e compaixão. O olhar de Jesus era um olhar que tirava tudo dele para oferecer ao outro. Era um olhar que fazia com que ele tirasse o que ele tinha para oferecer a quem estava perto dele. Dizemos que um discípulo deve reproduzir o mesmo sentimento de Jesus. Não só o sentimento, mas as atitudes. Filipenses 2:5, Paulo nos lembra dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo que a nossa conduta, a nossa atitude deve ser igual à de Jesus Cristo. A compaixão, meus amados, é algo tão forte, tão importante na vida de um discípulo de Jesus, que, para vocês terem uma ideia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a primeira atitude que ele irá cobrar daqueles que vão ficar é a ausência de compaixão. Esse texto é dito pelo próprio mestre, Mateus 25, 41, 43, que diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Esse texto ele fala de compaixão, a ausência de compaixão na vida daqueles que infelizmente vão ficar. Porque o olhar de Jesus, cheio de compaixão, deve ser o meu olhar, o seu olhar, a nossa maneira de ver as coisas, as pessoas, o nosso próximo. Não adianta eu ter dons, capacidade de influenciar, de fazer não sei o quê. Não adianta eu ser um bom pregador, um bom orador, um bom cantor, um bom músico, um bom servo. Se eu não tiver compaixão, de nada vai adiantar tudo isso. A compaixão, ela é acompanhada pelo amor. E Jesus, aliás, Paulo diz que o maior de todos não é a fé, não é a esperança. O maior de todos é o amor. Os discípulos de Jesus vão ser conhecidos pelo amor, pelas demonstrações de amor e compaixão que nós
exercemos e fazemos no nosso dia a dia. A igreja de Atos marcou a sua época, marcou a vida daquelas pessoas, sabe por quê? Porque era uma igreja que vivia o amor e a compaixão. Aquilo era tão forte na vida daquela igreja, que o texto diz que eles caíam na graça, eles eram admirados por todos. De nada vai adiantar, meus amados, as tuas vestimentas, os teus anos de convertido, o tamanho da tua Bíblia, a quantidade de dias que você ora, se não tiver amor, se não tiver compaixão, nada disso adianta. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tivesse poder para transportar um monte de um lado para o outro, de dar cura a um cego, expulsar um demônio, se não tiver amor, nada disso vai adiantar. Nada disso. Nós queremos ser conhecidos por quê? Você quer ser conhecido por quê? Porque você é frequentador de uma igreja? Porque você é de uma denominação? Porque você tem um nome, uma lista de crentes, de irmãos de uma igreja? Você quer ser identificado por quê? O que te identifica com Cristo, meu amado? Quem sou eu? Quem é você? O objetivo de Deus nessa noite é provocar a mim e a você também. É nos provocar, para que a gente venha sair do comodismo, para que a gente venha sair da inércia da vida cristã, da improdutividade, que eu venha sair da vida de pecado, que eu venha sair do poço, da lama que você se encontra, que nós nos encontramos muitas vezes. Porque você não foi chamado para viver dessa forma. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Não esqueça disso. O mestre te chama. O mestre te convida. Um discípulo, meus amados, ele é preparado para substituir o seu mestre. Ele tem que estar preparado para isso. O discípulo, ele deve assumir o ônus e o bônus da vida com Cristo. O ônus de muitas vezes ser perseguido, de ser maltratado, injuriado. Mas o bônus de fazer parte do reino de Deus, o bônus de receber a salvação em Cristo Jesus, o bônus de ter uma morada celestial, de ter um lugarzinho preparado por Jesus Cristo, como Ele mesmo promete. Eu não quero ser um discípulo porque um discípulo sofre, pastor. É muito difícil o papel de um discípulo. Então, se você não quer ser um discípulo, o que você está fazendo aqui mesmo? Jesus certa vez falou para os seus discípulos: vocês querem também sair, se debandar? Se vocês quiserem, como alguns estavam fazendo isso. E aí Pedro disse para Jesus: para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, meu lugar é perto de Ti, Senhor. Então a melhor coisa é consertar, é ajustar, é restaurar, é transformar, é buscar ter essas atitudes diárias, constantes, é sair da teoria,
Porque na teoria nós somos craques. Até na hora de orar é na teoria. O irmão pede oração, bota uma mãozinha lá. Um monte de mãozinha. Jura que ele orou. Você já fez isso? Botou mão e não orou? Eu não vou perguntar para ninguém ficar constrangido aqui, irmão. É teoria. Queremos viver na teoria. Jesus nos chama a viver na prática. Nós devemos ser discípulos na prática. Precisamos viver como o Mestre viveu. Nós precisamos entender que fomos chamados para uma missão. Fomos preparados para uma missão. Você está em missão, nós estamos em missão. E a nossa missão não se encerra jamais. Enquanto vivemos nessa terra, nós estamos em missão. A missão não cessa. A tarefa de um discípulo não cessa. Jamais vai cessar. Jamais. Porque estamos em missão. Amém?